Isaías capítulo 55, versos 10 e 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. O profeta Isaías faz neste texto, irmão Pietro, uma referência ao Verbo vivo, a expressão do poder e da ação de Deus. O Verbo é a palavra de Deus, que criou o mundo, que representa seu poder e sua autoridade. O Verbo, Pietro Natan, é Deus agindo no mundo, como registro feito pelo evangelista João no capítulo 1, versículos 1 e 2 e o 14, que explica que Jesus sempre esteve com Deus, porque Ele é Deus, que Jesus é Deus se revelando às pessoas, agindo no mundo para trazer salvação e que, portanto, a palavra de Deus se tornou uma pessoa, morou entre nós e, havendo consumado a sua obra por meio do Espírito de Deus, agora pode morar dentro de nós. Este texto de Isaías diz respeito a um período próximo ao ano 538 a.C., quando o imperador Ciro da Pérsia decretou o fim do exílio babilônico e o povo de Judá foi desafiado a retornar e reconstruir Israel. Esta mensagem se dirige às pessoas que, em meio à desesperança e o desespero do exílio, se lamentavam por suporem e imaginarem que Deus as haviam abandonado. São os mesmos sentimentos, pastora Ruth, da sociedade de hoje. Quando bate o desespero e as angústias da vida, não é assim, irmã Francisca? Questionamos: onde que está Deus? Deus me abandonou. Mas Deus jamais nos desampara. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Isaías capítulo 40, versículo 11. Deus compara a ação da sua palavra aos efeitos da precipitação de chuva e neve que vem sobre a terra, produzindo benefícios como o crescimento de colheitas, descanso de almas e sustento da vida, realçando as suas promessas e o cumprimento da sua palavra. Comparar a sua palavra à chuva e neve foi uma maneira de Deus mostrar, dizer àquela gente a sua espetacular força e capacidade de ação naqueles dias e por toda a eternidade. A palavra de Deus não está circunscrita, não está amarrada, engessada a um livro que chamamos Bíblia, a caixa de compreensão de fé dessa ou daquela pessoa, engessada aos nossos conceitos e preconceitos, aos dogmas religiosos, às tradições, aos usos e costumes das sociedades. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Espírito age onde, como e quando quer.
João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todas as pessoas nascidas do Espírito. A promessa humana, por algum motivo alheio às vontades das pessoas, pode falhar, faltar, cair no vazio, não se cumprir. Mas a palavra de Deus não falha, não falta, não cai no vazio. Deus revelou a importância da sua palavra àquele povo, a comparando com o fenômeno de chuva e neve. Nos últimos tempos, ele se revelou ao mundo inteiro por meio de Jesus. João capítulo 1, versículos 1 ao 5. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Jesus é a palavra, o verbo vivo, a expressão do poder e da ação de Deus. O poder e a autoridade que criou e rege o mundo, o amor que se revelou ao mundo, trouxe a salvação e faz morada dentro da pessoa que crê. Quando Deus faz morada dentro da pessoa, as coisas mudam para ela e para as outras pessoas que estão ao alcance. Primeiro exemplo disso. Em 2020, alguns dias antes da pandemia, eu e a pastora Ruth viajamos por 13 estados brasileiros, dentre eles o do Rio Grande do Norte. Em Natal, conhecemos um dos cartões postais da capital Potiguar, a Ponte Newton Navarro, inaugurada em 2007 com função de conectar as zonas sul e norte da cidade. Erguida sobre o rio Pontenge, a construção passou a ser palco de eventos trágicos. Diversas pessoas a usaram para interromper as suas vidas, chegando a ser registrados uma média de 3 casos por dia. As autoridades, o descaso. Para algumas pessoas, a oportunidade para ganhar dinheiro, se oferecendo às famílias enlutadas para resgatar os corpos das vítimas. Para uma pessoa, o pastor Rubens Medeiros, a responsabilidade de salvar aquelas vidas. Após haver sonhado que seu filho caía da ponte, havendo dela saltado, acordou desesperado aos prantos. Sentiu a dor das famílias enlutadas, conta o pastor, que colocou em prática uma ação voluntária sozinho no início, na qual depois equipes passaram a vigiar a ponte 24 horas por dia, evitando que aquelas pessoas saltassem para a morte. Segundo exemplo, no início dos anos 80, a gente morava no sítio São Jerônimo, lá no município de Tamboara. A exemplo da minha avó materna e 2 tias que faleceram, minha mãe ficou mal, tinha um grave problema cardíaco. Pobres, sem assistência médica adequada, com crianças pequenas, minha mãe se desesperou, mas decidiu se apegar a Deus. Ouvia por meio de programas de rádio que Jesus salva, cura e oferece a vida eterna. Creu. Não só foi salva, curada daquele mal, como nós, seus filhos e filha,
também recebemos a bênção de Deus. Não estou falando de igreja, Bíblia, dogmas. Eu estou falando de evangelho, verbo vivo, semente de Deus, que cai no coração, nasce, cresce e produz o fruto do Espírito Santo de Deus. Terceiro exemplo. Durante a pandemia, de madrugada, na casa da minha mãe, depois de levá-la ao banheiro, voltei a deitar no colchão que instalei no chão perto da sua cama. Aí eu coloquei o fone de ouvido, acessei as redes sociais e me deparei com um culto online que me chamou a atenção pela boa estruturação. Vários pastores participavam, sendo eles de diversas regiões do país, e o que conduzia à celebração informou que naquele culto o pastor da região tal seria o responsável pelo sermão. O pastor falou da importância de realizar aquela atividade de anunciação do Evangelho, louvor e adoração a Deus por meio das redes sociais. Disse a irmã Francisca que num determinado dia ele recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, achou linda, pertinente e decidiu encaminhá-la para um grupo de pessoas. Naquele mesmo dia, a sua esposa e filha decidiram repentinamente ir fazer uma visita a um shopping e pediu que ele as levasse. Chegando ao comércio, ele se sentou num determinado lugar e foi surpreendido por uma pessoa. A pessoa chegou até ele e lhe disse: "Hoje eu não acordei bem. Estou com muitos problemas. Peguei o revólver para dar fim à minha vida, mas ouvi a notificação e que uma mensagem havia chegado no meu celular. Era tua. Decidi ler a mensagem antes de morrer e depois que ali não consegui acionar o gatilho. Deus falou para eu vir neste shopping, neste horário, neste local, que você estaria aqui." Esse é o Deus de Isaías 55, versos 10 e 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Prossigamos vivendo e anunciando esta mensagem. Jesus Cristo é o Verbo vivo, a palavra de Deus que salva, liberta, cura e oferece vida eterna no céu.